É verdade que Deus, no versículo 24 diz: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então Isaac, ele vive a promessa que herdou de seu pai. A terra a qual ele peregrina é dele por promessa divina, é de seus descendentes por promessa divina. É dele de fato, porque o Deus de toda a terra é Senhor de toda a terra por direito de criação. Deus é dono dos céus e da terra porque Ele criou os céus e a terra. Portanto, Ele dá a quem Ele quer. E Ele deu aos descendentes de Abraão, que incluiu Isaac. Só que, quando os pastores vão contender com Isaac, o que eles alegam que essa água é nossa, esse poço é nosso, porque essa terra é nossa. Mas veja bem, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Isaac, ele não vai fazer um empreendimento novo, sem antes buscar na experiência de seu pai. Ele não vai tentar o novo sem antes se valer do legado deixado pelo seu pai. Ele não vai começar nada do zero se ele já tem algo que já foi iniciado. Ele não vai tentar nada sem conhecimento se ele já tem algo que já foi feito, que já foi estabelecido e que ele pode se valer disso. Isaac, ele não é tolo de tentar ir descobrindo as coisas quando se há já o conhecimento prévio, já existe a expertise para aquilo. Para que eu vou cavar um poço novo? Vou me arriscar, quem está me ouvindo diga amém. Eu vou me arriscar cavar um poço que talvez não dê água, se eu sei que meu pai cavou um poço e que deu água, e que era potável, porque nós sabemos que tem casos em que você cava um poço e não dá água. Tem casos que você cava o poço, dá água, mas ela salobra. Ela não serve. Então foi tempo, esforço, investimento perdido. Isaac, ele não é tolo, ele é inteligente. Ele é sábio. Meu pai me deixou um legado. Meu pai fez algo importante, de valor, que eu posso tirar proveito, que eu posso continuar, que eu posso restaurar. Quem está me entendendo, diga amém. Quantos filhos, quantos jovens, nos dias de hoje, não têm a sabedoria de olhar para seus pais, de buscar no conhecimento de seus pais o saber,
de buscar nos conselhos dos pais, dos mais velhos, o conhecimento. Quantos jovens dão com a cara no poste, na parede, quebram a cara com situações que poderiam muito ser evitadas se tão somente parassem para ouvir os conselhos dos que já viveram, já experienciaram. Os pais, os líderes, os mais vividos. Gente, para que eu vou me arriscar a cavar um poço que pode não dar água e que pode dar água salobra, se eu posso simplesmente ir aos poços que meu pai cavou e somente desentulhar? Eu sei que lá tem água limpa, lá tem água potável, eu só preciso retirar os entulhos. Você está entendendo? Meu povo, já dizia o sábio Salomão, Provérbios não, Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 1, versículo de número 9. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada que você não esteja vivendo ou que você vá viver que não tenha alguém que já não tenha vivido. Nós vivemos numa sociedade hoje que despreza e com isso desonra os mais velhos, os mais vividos. As Escrituras exaltam os mais velhos. Diz que está nas cãs brancas dos mais velhos a sabedoria. Os mais velhos, aos mais velhos pertence a sabedoria pelos que eles viveram, pelo que eles viveram. No jovem está a força. O que jovem tem? Força, não tem sabedoria. Mas ele diz, mas nos mais velhos passou a força, mas eles têm outro tipo de força, o conhecimento, a sabedoria pelo que viveram. Então, jovem, não seja tolo, busque nos mais velhos a sabedoria que você não tem. Isaac pensou, meu pai cavou poços, os filisteus vieram e entulharam, eu vou desentulhar os poços. A verdade é que as Escrituras também nos recomendam não remover os marcos antigos. Se não me falha a memória, Provérbios 28, 29, eu não estou bem lembrado. Os marcos dos antepassados. Isso fala de nós valorizarmos o que foi feito pelos que vieram antes de nós. Quem está me ouvindo? Nós, da atualidade, precisamos valorizar os que fizeram antes de nós. Eu sou crente. Eu tenho uma fé. Eu não preciso desenvolver essa fé isoladamente, até porque não existe isso no cristianismo.
O cristianismo, ele se dá na relação, ele se desenvolve na relação com Deus e na relação com o próximo, na relação com os irmãos. Os mais novos aprendem com os mais velhos, e os da atualidade aprendem com os que passaram. Existe um legado de cerca de 2000 anos de história, crentes com uma trajetória maravilhosa, tremenda, de serviço, de entrega, de resignação, de vitória sobre as lutas. E a gente está vivendo hoje como se o cristianismo tivesse surgido ontem. E eu sou o primeiro dos cristãos, essa é a única igreja, ela surgiu ontem e nós estamos aprendendo tudo do zero. É tolice nossa e até um tipo de arrogância. Eu estou passando por luta, mas eu vou vencer sozinho. Tolo é você, você faz parte de um corpo. E Jesus te colocou neste corpo para você não passar sozinho as tuas lutas, nem desfrutar sozinho as tuas vitórias. Sou eu e Jesus. Você está completamente enganado, você não está entendendo o que é cristianismo. Eu amo a Deus e eu amo meu irmão. O mandamento, ele demonstra isso, os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Não existe só uma relação eu e Deus, é eu e Deus e os meus irmãos. Então, primeira lição, irmãos: existe um legado, existe uma obra feita, existe, um conhecimento riquíssimo de 2 milênios de história, isso só da igreja cristã. Se a gente for contar com o povo de Deus, que inclui Israel, aí tome mais milhares de anos. E como é que a gente está vivendo o cristianismo como se a gente fosse, a Coca-Cola única do deserto? Para quê, irmão? Para depois você dar um testemunho. Jesus, eu vou ficar calado. Eu venci, irmão. Eu venci. Sozinho eu venci. Ô testemunho pobre. Meu irmão, nós vencemos, irmão. Obrigado, a tua oração foi tão fundamental para que eu tivesse vencido. Irmã, aquele conselho que você me deu, irmão, foi tão essencial para que eu continuasse. Ei, varão, aquela direção que você me deu foi tão importante para que eu tomasse a decisão certa. Eu estou aqui hoje porque vocês foram importantes na minha caminhada. Eu sou o que sou hoje porque Deus é na minha vida e porque vocês também são. Tem muito de vocês em mim, eu sei que tem muito de mim em vocês, e é isso. É cristianismo, é igreja. Não é porque a irmã que tem alguns anos de idade mais do que eu e ela não sabe pregar, que ela não tenha mais conhecimento do que eu em outros, como é que eu vou chamar, em outros dons, em questão de viver, irmão. Bem, com isso, preste atenção, Isaac, só em optar em desentulhar ao invés de cavar, ele já
diminui o seu trabalho, o seu esforço, o seu desgaste, ele diminui consideravelmente. Você pode evitar muito desgaste, muita frustração, simplesmente em sentar com alguém mais experiente do que você. E se você é cristão, de preferência, é lógico, um crente maduro na fé, e se aconselhar com ele. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se vence as guerras. Você quer vencer as guerras, as batalhas na sua vida? Se vala dos conselhos.